32. Irmãos, conta-se uma história do século XIX de um pregador chamado Charles Haddon Spurgeon. E onde ele pregava, na igreja que ele pregava, ele construiu um altar assim um pouco alto, e embaixo do altar tinha um subterrâneo. E quando ele subia para orar, para pregar, aliás, entravam as pessoas no subterrâneo debaixo do altar e começava a orar. E esse homem, ele foi apelidado como o príncipe dos pregadores do século XIX. Foi o maior pregador do século XIX. E quando ele estava pregando e as pessoas estavam ficando cansadas, desatentas, ele batia o pé no altar. E sabe o que acontecia? Aquilo era um sinal para o pessoal que estava embaixo intensificar a oração. Sabe quando nossos discursos não fazem efeito? O nosso sermão, sabe o que faz efeito? A oração de um justo. Então quando eu falar assim, Vinícius, mude a música, é um sinal. Vocês começam a orar aí, em espírito. Tá bom? Tá combinado? Tá combinado? Então vamos ler o nosso texto. Gênesis 32, 22, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, por que te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma, ou a minha vida, foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando atravessava Peniel, manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém, queridos? Eu gostaria de falar sobre a história de Jacó hoje. Um homem, um vale e um Deus. Quando nós olhamos para Jacó, na minha opinião, é um dos personagens mais emblemáticos de toda a Escritura. Ele é um homem e ele é um personagem bíblico, que é o personagem bíblico mais citado de toda a Escritura. Ele é mais citado do que Abraão, ele é mais citado do que Davi, ele é mais citado do que Paulo e ele é mais citado do que Pedro. E quando nós olhamos para Jacó, nós vemos que ele é neto de quem mesmo? De quem? De Abraão. Ele é filho de quem mesmo? De Isaac. Nós vemos que Jacó, ele sucede de uma linhagem patriarcal. Ele sucede de uma família que foi chamada por Deus, uma família que vive o sobrenatural de Deus. E este homem chamado Jacó, que viveu 147 anos, ele cresceu num ambiente muito espiritual.
ele frequentemente ouvia histórias sobre o seu avô Abraão, sobre o seu próprio pai Isaac. Só que o mais curioso é que, recebendo toda essa educação, nascendo nessa família, sendo neto de crente, sendo filho de crente, a verdade é essa: Jacó não era crente. Mesmo estando rodeado por elementos sagrados, por histórias, mesmo ele tendo uma promessa de Deus sobre a sua vida, mesmo ele fazendo votos para Deus, dizendo o seguinte: Senhor, se tu me abençoares, tudo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. Mesmo assim, Jacó não era convertido. Mesmo ele vendo Deus, ele vendo anjos subindo e descendo, este homem ainda não era convertido. Quando nós olhamos para Jacó, nós vemos que ele enganou o seu pai e traiu o seu irmão. Vocês lembram disso? Ele era um menino, que quando eu falo menino, a gente tem a expressão que Jacó era jovem, né? Mas já a gente vai chegar nessa parte. Mas ele era alguém que vivia na barra da saia da mãe. E ele era manipulado e controlado pela sua mãe. E num dia, por orientação da sua mãe, ele trai o seu irmão e engana o seu pai. Aí a Bíblia diz que por causa disso, ele traiu o seu irmão, porque ele passa na frente, ele compra o direito de ser primogênito do irmão, e ele recebe a bênção de Isaac, que já estava velho, que não enxergava direito, se passando por Esaú, o irmão mais velho. E aí o pai Isaac pergunta assim: quem és tu? E Jacó diz como? Eu sou Esaú. E depois de uma conversa, o pai diz assim: olha, as vestes é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem és tu? E ele novamente: eu sou Esaú. Ele recebe a bênção. Mas aí acontece uma coisa, porque Jacó, o próprio nome dele nos fala do seu caráter: suplantador. Jacob, suplantador, aquele que engana, aquele que é esperto. E esse homem que se achava esperto, ele tem que fugir de casa com apenas um cajado na mão e mais nada. E aí a mãe fala assim: foge, meu filho, foge, porque o teu irmão quer te matar. E todas as vezes que nós nos deparamos com esse texto, nós pensamos que Esaú é um jovenzinho de 17 anos de idade, de 18 anos de idade, 19 anos de idade. Mas sabe quantos anos Jacó tinha quando fugiu de casa? 77 anos. Este homem chamado Jacó, ele sai de casa com apenas um cajado, com 77 anos, e ele vai para a terra de Padã Arã. E eu acho isso interessantíssimo, diácono Adilson, porque ele não enganou. Ele chega em Padã Arã, ele se afeiçoa a uma jovem chamada Raquel, que também era da linhagem, era da família. E lá no Oriente, nesse tempo, não era chegar assim para casar, não. Tinha que pagar um dote. E Jacó faz um trato com seu sogro Labão, seu futuro sogro, e trabalha 7 anos por Raquel. A Bíblia diz que no dia da lua de mel, Jacó está dentro da sua tenda, esperando Raquel. Depois de 7 anos de trabalho, Labão não manda Raquel. Labão manda Lia, a irmã mais velha. E
talvez Jacó estava talvez embriagado, alegre de vinho, não percebeu. De noite a ficha caiu, não é Raquel, é Lia. Aí ele vai reclamar com Labão. Labão diz assim: o negócio aqui é o seguinte, Jacó, primeiro é a mais velha, depois é a mais nova. Aí você percebe que aquele que enganou foi enganado. Aí a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem amava tanto Raquel, que ele trabalhou mais 7 anos, totalizando 14 anos de trabalho. E aqueles 14 anos pareciam poucos dias, pelo amor que ele sentia por Raquel. Chegar em casa, vocês mulheres, confronta o seu esposo e diz assim: você trabalharia por mim 14 anos, como se fosse poucos dias? Acontece que o tempo passa e Jacó ele passa 7 anos trabalhando por Raquel, mas é enganado, passa mais 7, 14, e aí ele quer ir embora para sua terra, mas o seu sogro não permite. Então ele passa mais 6 anos, totalizando 20 anos fora de casa. E aí, nesse tempo, Jacó já tinha família. Jacó teve 4 mulheres. Nesse tempo Jacó já tinha 12 filhos, 11 homens e uma menina. Só faltava Benjamim, que só ia nascer mais para frente. E aí nós vemos o seguinte, irmãos, que com 97 anos de idade, ele saiu de casa com quantos anos? 77. 97, portanto, são 20 anos depois. Ele está voltando para casa. Ele está voltando para a terra da promessa. Porque a promessa não estava em Padã Arã. A promessa estava na terra dos seus pais. E esse homem com 97 anos, ele não conhecia Deus. Esse homem com 97 anos, ele não sabia quem era Deus e ele não tinha se convertido ainda. Irmãos, tem gente que nasce na igreja, tem gente que é filho de crente, é neto de crente, mas tem gente que não se converteu ainda. Tem gente que é fruto de promessa. Tem gente que foi alvo da graça, da misericórdia, que prova o amor de Deus diariamente, o cuidado de Deus diariamente com a sua família, com seus filhos, mas tem gente que ainda não se converteu. E eu quero destacar para nós o amor irresistível de Deus na vida de Jacó. Sabe por quê, irmãos? Porque se você observar o texto, você vai notar que a iniciativa não foi de Jacó, foi de Deus. Não foi Jacó que disse assim: eu vou falar com Deus, eu vou orar a Deus, eu vou buscar a Deus. Foi Deus que disse: eu vou buscar Jacó, eu vou ao encontro de Jacó. Esse homem, ele tem riqueza, ele já é rico. Esse homem já tem família. Ele é um homem que filhos significava prosperidade. Ele era um homem próspero. Mas esse homem, ele não conhecia a Deus. Veja comigo, por favor, o verso de número 23. Gênesis 25, 23, por favor. Porque Deus escolheu Jacó antes mesmo dele nascer. Preste atenção, esse amor bendito de Deus. 25, 23. Disse: respondeu-lhe o Senhor, dizendo a Rebeca: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais. Preste atenção. Deus, ele está quebrando um protocolo, porque o natural das coisas é o mais moço servir o mais velho, não o mais velho servir ao mais moço. Aí Deus está falando o seguinte para Jacó: Jacó,
eu te amo antes de você nascer. Sabe aquilo que o rei Davi escreveu no Salmo 119? O Senhor escrevia todos os seus dias no teu livro, eu ainda em formação. Deus amou a Jacó antes de Jacó nascer. E Deus disse o seguinte: o mais moço vai estar por cima do mais velho. Eu vou quebrar um protocolo. Agora eu pergunto a você: por mérito de Jacó? Porque Jacó tinha um bom testemunho? Não, de forma alguma. Sabe o que isso é? Isso é maravilhoso, porque isso aponta para mim e para você. Deus nos escolheu apesar de todos os nossos erros e pecados. Deus nos escolheu apesar da nossa imundície. Deus nos escolheu apesar do nosso coração que é pecaminoso, do nosso irmãos, o nosso caráter é fraco. E Deus amou Jacó antes que ele nascesse. Deus o escolheu. E Deus não escolheu, não olhou para você e disse assim: olha, eu vou amar o irmão Clécio porque ele é uma pessoa fantástica. Eu vou amar o irmão Toninho, o diácono Toninho, porque Toninho é um camarada singular. Não havia beleza alguma em nós, não havia virtude alguma em nós que atraísse o amor de Deus. Deus, Ele nos amou apesar de quem nós somos e não por quem nós somos. Porque tudo que nós somos e fazemos diante de Deus, aquele que é santo, é o quê? É trapo de imundícia. Então Deus, Ele me ama, Ele te ama, apesar de tudo que nós somos. Agora preste atenção no verso de número. Eu vou pedir para você ir para outro livro, por favor. Porque Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Malaquias 1, verso 2. Marca aí o Gênesis, não perde o Gênesis não. Malaquias 1, verso 2 diz assim, ó: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nós temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia eu amei a Jacó. Preste atenção. Você já parou para pensar nisso? Que apesar do meu pecado, do seu pecado, dos seus erros, Deus te ama? Deus já sabia quem você é. Deixa eu falar uma coisa para vocês: não há nada que você faça que choque Deus, que Deus olhe do trono e diga assim: ai meu eu. E não há nada que você faça para fazer Deus te amar mais. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama. Não depende do que você faça. Não depende de quem você é. Ele te ama de uma forma incondicional, sem querer nada em troca, apesar dos seus pecados. Ele te ama. Agora preste atenção. Que bendito amor é esse? Irmãos, Deus, Ele amou você e a mim quando eu e você éramos inimigos, filhos da desobediência, filhos da ira, não valendo nada. Você ainda não vale nada, viu? E Deus, Ele te amou. Deus, Ele me amou. Você tem noção de quão grande é esse amor? Agora presta atenção, porque o verso, Gênesis 32, verso 24, diz o seguinte: que foi Deus que tomou a iniciativa para salvar Jacó.
Preste atenção nesse texto. Ficando ele só. Quem ficou só? Jacó. E lutava com ele um homem. Presta atenção. Quem é que lutava? Jacó lutava com o anjo ou o anjo lutava com Jacó? Está escrito no texto. Põe o texto aqui, por gentileza. Ficando ele só, e lutava com ele Quem é que lutava? Jacó lutava com o homem ou o homem lutava com Jacó? Lendo o texto. O homem lutava com Jacó. Não foi Jacó que lutou com o homem. A vida toda você ouviu na igreja que foi Jacó que segurou o anjo, né? Que lutou com o anjo, né? Não foi não. Quem lutou com ele foi Deus. E quando nós vemos homem, nós pensamos, não é o homem, né? Não. Aqui se trata de uma teofania. É o próprio Deus pré-encarnado, é Jesus Cristo. Preste atenção, eu vou dizer uma só vez, porque não existe glória em nenhum homem. Em nenhum homem. É Deus que toma a iniciativa para salvar Jacó. Não é Jacó que toma a iniciativa. É Deus que vai buscar Jacó. É Deus que luta com Jacó. É Deus que chama Jacó. É Deus que é o mais interessado em te resgatar, em te tirar, em te dar um novo coração, de transformar a sua mente. É Deus. É Deus que toma essa iniciativa. O texto diz que não foi Jacó. Não foi Jacó que disse assim, olha, agora eu vou brigar com Deus, agora eu vou pegar uma briga com Deus. Não. Foi o homem. Lutava com Deus. Preste atenção. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Você estava perdido, eu estava perdido e nós fomos achados. Você estava morto e morta nos seus pecados e Deus, Ele te deu vida. É Ele, provém dele. Agora, por favor, preste atenção, porque Jacó está com 97 anos. Ô irmãos, isso aqui me choca. Porque o camarada está com 97 anos e não é um adolescente. E quantas vezes esse homem já ouviu a voz de Deus? Quantas vezes esse homem, ele já foi alvo da graça e da misericórdia e dos milagres de Deus? Vocês conhecem a história de Jacó, né? Como Deus multiplicou o rebanho de Jacó em vez do rebanho de Labão. Como Jacó viu anjos descendo e subindo. Só que esse homem com 97 anos, sabe o que ele está fazendo? O texto está aí ainda? Pode deixar o texto. Diz o texto que lutava com ele um homem até que horas? Sabe o que isso significa? Jacó está resistindo. Camarada com 97 anos. Deus ali pegado com ele. Só que essa luta não foi breve, 5 minutos. Foi até o romper do dia. Esse homem está resistindo. Esse homem não quer mudar. Esse homem não quer mudança. Esse homem não quer deixar a antiga vida. Esse homem está resistindo. Ele está medindo poder com poder, destreza com destreza. E Deus está ali e ele está firmemente resistindo. E Deus está falando e ele está resistindo. E Deus está batendo a porta do coração e ele está resistindo. Ele está se fechando. Ele está endurecendo o coração.
Ele está tapando os seus ouvidos. Este homem chamado Jacó, com 97 anos, ele não quer se render, ele não quer ceder. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já resistiu a Deus? Deus já bateu na porta do seu coração e você disse: aqui não. Eu não quero mudança. Eu não quero renunciar. É isso que este homem está fazendo aqui. Ele ainda está resistindo. Agora preste atenção. O verso 25. Deus, ele feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Preste atenção. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Preste atenção, Deus, ele deixou Jacó aleijado para não perder ele para sempre. Jacó está na briga com Deus, está na briga com Jacó, e Jacó está resistindo. De repente Deus toca na articulação da perna, da coxa, deixa ele manco, aleijado, para não perder Jacó. Deus, ele está disposto a ferir você, a tocar no teu corpo, a tocar na tua saúde, a tocar naquilo que você mais ama e preza, para não perder você. E Deus, ele sabe onde dói. E Deus, ele sabe tocar. Conversei com a irmã, e essa irmã, ela não estava sendo fiel a Deus. Ela não estava desviada, irmãos. Ela não estava dando a Deus o que ele merecia. Não estava vindo ao culto. Não estava exercendo o ministério que Deus a chamou. E de repente, Deus toca no filho. E o filho fica doente. E na perspectiva da medicina, uma doença incurável. E conversando, olhando nos olhos dela, ela disse para mim: eu sei porque isso está acontecendo. Se preciso for, Deus, ele toca para não te perder. Deus é um Deus que fere. Nas palavras bíblicas, o pastor gosta muito de citar esse texto. Deus, ele faz a ferida e ele mesmo sara. Foi preciso tocar na coxa de Jacó. E sabe, irmãos, aqui eu abro o meu coração para vocês. Sabe por quê? Porque eu fui alguém que resistia a Deus. Quando eu nasci, os meus pais eram crentes. Minha mãe, desde que nasceu, é crente. Meu pai se converteu na caminhada dele. E eu cantei nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Eu ia para a escola bíblica dominical. Eu ia para acampamento de jovens. Tudo que era programação dentro da igreja, estava eu lá. Mas eu não era convertido. Meus pais eram bênção e alvo das promessas de Deus e do cuidar de Deus, e eu não era convertido. Porque filho de crente não é crentinho. De repente, um dia, com 16 anos de idade, quando o mundo que eu conhecia desmoronou, porque Deus, ele é um Deus dos montes, mas ele também é um Deus do vale. E sabe, irmãos, Deus, ele marca encontro com a gente no vale, no momento de dor. Sabe por que Deus fere? Para te colocar no vale. Quando as suas estruturas são abaladas, é Deus tocando.
Não atribua a obra de Deus ao inimigo. Não é o inimigo, é Deus. Sabe por quê? Deus, Ele não abre mão de você. Ele te ama muito. É melhor Ele ver você manco no céu do que com as 2 pernas no inferno. E de repente, irmãos, com 16 anos de idade, alguém que ia para o culto, alguém que assistiu o culto, alguém, irmãos, que ouvia uma série de mensagens, alguém que conhecia tudo dentro da igreja. Essa pessoa era eu. Alguém que não conseguia dobrar os seus joelhos em casa 5 minutos. De repente, dobra o joelho para orar. E Deus estava ali trabalhando no meu coração. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz, Jeremias? Resisti. Eu disse: não, Deus não faz isso. Deus tirar tudo, Deus levar a pessoa a um estado emocional onde a pessoa não sente e não sabe o que é felicidade. Já se sentiu assim? Eu estava num estado, presbítero, o diácono Adilson, que eu tinha me acostumado com a tristeza. Eu não sabia o que era ser feliz. Eu me acostumei, mas era porque eu estava resistindo e não estava aceitando. Na briga com Deus, Deus ali, eu resistindo, eu disse: não é possível, não é assim que funciona, e reclamando, e murmurando, e praguejando, de lágrima, de dor, de sofrimento. Irmãos, de repente, no momento de oração, a graça foi irresistível. Eu levantei as minhas mãos e eu disse: Senhor, eu me rendo, eu não aguento lutar contra a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus toca na gente. Deus nos fere. Sabe por quê? Porque Ele não abre mão de você. Nós andamos relaxados demais, irmãos. Nosso coração quer as coisas da terra. Nós estamos ocupados demais para ouvir a voz de Deus. Eu fico olhando para as escrituras. Quando Paulo passou pela cidade de Filipos, a Bíblia diz, irmãos, isso é fantástico, porque numa reunião de oração, numa simples reunião de oração, sem fenômenos sobrenaturais, normal, comum, uma mulher chamada Lídia aceita Jesus e se converte. Só que nessa mesma cidade tem um carcereiro. E aquele carcereiro, irmãos, ele tinha um coração duro. Aquele carcereiro, ele estava acostumado a imprimir sofrimento na vida das pessoas. Aquele carcereiro achava que César era o Senhor. Era um homem duro, um homem calejado. E aí, para esse carcereiro, ele não é convertido numa reunião de oração. Deus precisa criar um terremoto. Deus precisa libertar os presos das prisões. Aquele homem tem que ir até o último estágio, a pensar que o suicídio era a saída para a dor. E de repente, o missionário Paulo grita: não tire a sua vida, nós estamos todos aqui. Algo sobrenatural.
E aquele homem cai de joelhos e confessa Cristo como Salvador. Pastor, você está falando tudo isso para quê? Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: Deus, se for preciso, Ele cria uma tempestade, um terremoto para alcançar você. Porque você é muito precioso. Porque Deus não pode te perder. Sabe, irmãos, Deus toca na onde dói. Aí quando Deus toca, sabe o que você e eu fazemos? O que todo crente faz: vai buscar a Deus. Aí Deus diz assim: é isso mesmo que eu estou querendo de você, querido filho, eu quero isso. Por isso que Deus toca. Preste atenção, eu estou finalizando, porque o versículo 26 diz: disse este, deixa-me ir, o anjo, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso para mim é lindo, isso para mim é graça de Deus, porque um homem com 97 anos, que estava resistindo a Deus, que estava lutando com Deus, que estava fechando o coração, de repente ele reconhece que precisa ser salvo, de repente ele reconhece que precisa de Deus. Ele fala o seguinte para o anjo: eu não vou te deixar você ir. Sabe o que ele queria? Ele não queria riqueza, ele não queria mais filhos, porque ele já era um homem rico, ele já era um homem próspero. Sabe o que ele queria? Ser um homem salvo. Quando Jacó diz assim: olha, eu não te deixarei se tu não me abençoares, ele está dizendo: eu não posso viver mais nenhum dia sem a certeza e a convicção que eu sou um homem convertido. Ele reconhece, ele diz ao Senhor: eu preciso de Ti, eu preciso ser alvo de misericórdia, eu preciso de graça, eu preciso ser salvo. Ele reconhece isso, mas mais do que isso, irmãos, preste atenção, porque eu vou ler, não precisa abrir, mas lá em Oséias, a Bíblia diz o seguinte, Oséias 12, versículo 3: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, e chorou e lhe pediu mercê. Sabe o que significa? Que Jacó, quando estava lutando com o anjo, quando estava brigando com ele, quando impediu que o anjo subisse, ele não fez isso com os olhos enxutos, ele não fez isso com seu coração gelado, mas ele fez isso com seu coração quebrantado. Ele pediu misericórdia, ele estava quebrantado. Você tem percebido o quão seco os nossos olhos têm andado? Deixa eu fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que desceu lágrima dos seus olhos diante de Deus? Qual foi a última vez que você orou e se você voltou para Deus chorando porque você é um pecador? Os nossos olhos têm andado secos demais, quando na verdade, sabe o que comove Deus? Um coração quebrantado. Alguém, irmãos, que mesmo diante de ter pecado, de ter adulterado, de ter assassinado, de esconder seu pecado, alguém que diz no Salmo 151, eu pequei contra Deus. Oh Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação, com lágrima nos olhos, com quebrantamento, com choro. Sabe, irmãos, nós precisamos chorar mais.
Nós precisamos ter um coração mais quebrantado. Nós choramos diante das séries, dos filmes, Marley e eu, A Paixão de Cristo, as novelas. Pasmem vocês, eu vi gente chorando até na posse do Bolsonaro. Mas gente que não consegue chorar em oração. Quando eu preguei isso, domingo passado, Deus quer que você volte para Ele com choro, com lágrimas e com prantos. Tiago, o apóstolo, diz: convertei-vos, a vossa alegria entristeça, os vossos risos em choro, humilha na presença de Deus, porque Ele vai exaltar. Esse Jacó, ele confessou seu pecado, porque quando o anjo pergunta: como te chamas? E ele responde: eu me chamo Jacó. Não é porque Deus precisava dessa informação. Deus sabia com quem estava lutando. Deus não sabia? Deus sabia que o nome dele era Jacó. Só que Deus queria uma confissão. Quando Jacó diz: eu sou Jacó, meu nome é Jacó, meu nome é Iacob, suplantador, enganador, mentiroso. Sabe o que Jacó está falando? A minha ficha está caindo, Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sou um espertalhão. Eu sou um mentiroso. Eu sou um enganador. Eu sou alguém que passa a perna nos outros. É isso que Deus quer ouvir da gente. É melhor um pecador confesso do que um santo que é um sepulcro caiado. É melhor, irmão, você dobrar o joelho assim: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou um pecador, eu sou um imundo, porque você reconhece o seu pecado. Jacó reconheceu literalmente o seu pecado aqui. Quando Deus pergunta qual o seu nome, ele necessita, que ele precisa da graça de Deus. Mas veja, por favor, o verso de número 28, porque Deus é maravilhoso. Então disse: já não te chamará mais Jacob, o suplantador, e sim Israel. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe o que significa Israel? Homem que luta com Deus, ou homem que vê a Deus. Deus está dizendo aí: Jacó, acabou. Os seus dias como Jacó acabaram. Agora seu nome será Israel, homem que vê a Deus, homem que luta com Deus. Esse Deus está aqui para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa conduta, para mudar as nossas atitudes, para mudar o nosso nome. Esse Deus que mudou a vida de Jacó está aqui para transformá-lo em Israel. Antes daqui, nunca se tinha ouvido falar em um Deus de Israel e um Deus de Jacó. Sempre que ia se referir a Deus, se falava Deus de Abraão e Deus de Isaac. Mas a partir daqui, o nome mais repetido em toda a Bíblia: o Deus de Israel. Agora não é só o Deus do avô, não é só o Deus do pai, é o meu Deus, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel. Agora preste atenção, queridos, preste atenção, o verso 30, e eu vou finalizar. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida. Aquele homem que resistiu a Deus, aquele homem que fugiu de Deus, aquele homem que lutou com Deus, agora ele diz: eu vejo Deus.
Eu conheço Deus, eu vi Deus face a face, e a minha vida, a minha alma foi salva. É muito bonito a gente estar na igreja e a gente contar testemunhos de outras pessoas, mas Deus quer que você conte o seu próprio testemunho. Deus quer que você veja Ele com a sua ótica, com os seus olhos. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer marcar a sua vida, Deus quer te converter, irmão, para sempre. Deus quer marcar a sua história. Deus quer mudar todo o seu passado que você carrega ainda. Não basta vir na igreja, não basta conhecer a Bíblia, não basta ser filho de crente, precisa se converter, precisa ser transformado. Sabe, irmãos, talvez você chegou aqui como um Jacó, como alguém que é marcado de um passado, de dores, de sofrimento, de escolhas, de decisões. Mas Deus quer transformar a sua vida hoje para sempre. Deus quer molhar os teus olhos. Deus quer te dar um novo coração. Irmãos, Deus quer fazer uma promessa a você e não ao seu pai, e não aos seus avós. Deus quer marcar a sua vida, a sua história hoje. Você crê nisso? Agora preste atenção, o Deus que transforma Jacó é o Deus que prepara o coração de Esaú. Preste atenção nisso, porque vocês lembram por que Jacó estava tão aflito? Por que mesmo? Porque ele estava voltando para a terra dos pais dele, e o seu irmão jurou ele e o seu irmão estava vindo armado com um bando, para quê? Para matá-lo. Por isso que ele diz: eu vou transpor o val, lugar raso do ribeiro, do rio. Eu vou dividir o povo, porque se Esaú vier, ele tem que fazer uma escolha. Ele vai matar ou aquele bando ou esse aqui. Pelo menos um vai ser poupado. Aí o Deus que transformou Jacó é o Deus que vai no coração de Esaú e pega o coração de Esaú. E aí não tem mais guerra, não tem mais sangue, não tem mais espada, não tem mais luta. E quando Esaú e Jacó se encontram, sabe o que tem? Tem abraço, tem reconciliação. Eles olham um para o outro assim: meu irmão, quanto tempo foi que nós perdemos? 20 anos por causa de uma briga. É isso que Deus quer fazer na tua família, na tua história, na tua casa. Porque quando Deus transforma a nossa vida, irmãos, não somos nós apenas que somos beneficiados, é toda a nossa casa, é toda a nossa família, é toda a nossa parentela. É isso que Deus quer fazer hoje conosco. Agora talvez Deus esteja brigando com algumas pessoas aqui dentro. Eu não estou perguntando se você é crente, se você conhece a Bíblia, se seus pais são crentes. Eu estou fazendo essa pergunta para você hoje. Você e eu, nós, somos de fato convertidos? Nasci de novo? Porque esse é o único pré-requisito para entrar no céu. Nascer de novo. Não tem outro. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar em conjunto hoje. Eu quero que você pegue na mão de 2, 3 pessoas. Quantas pessoas o Senhor colocar no seu coração? Deus só fala com quem veio. Se você está presente, Deus está falando com você hoje. Você está cansado? Você está sobrecarregado? O fardo está pesado? A luta está grande? Irmão, sabe o que cansa na nossa vida? O que cansa na nossa vida
não é o trabalho. O que cansa na nossa vida não é os estudos, não é acordar cedo. O que cansa na nossa vida é o pecado. O pecado nos cansa. Ele gera fadiga existencial, ele gera morte. E eu quero dizer a você hoje que aquele que perdoa pecados e restaura relacionamentos está aqui essa noite. Aquele que cura, irmãos, e Deus cura, eu falei isso em Garanhuns, e Deus cura sem deixar sequela, e Deus faz por completo. Deus não faz pela metade, para depois você estar correndo atrás de alguém, ou de algo. Não, quando Deus faz é perfeito. Ele está aqui essa noite. Ele está aqui, Ele está te chamando. Ele está lutando com você essa noite. Ele está lutando porque você é precioso demais, porque você é preciosa demais. Ele está lutando com você porque Ele te ama. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer te dar novas experiências, irmãos. Oh Deus amado, oh Deus santo, oh Deus fiel, só a tua misericórdia e só a tua graça para nos alcançar, mesmo diante de um pecado, mesmo diante, Senhor, das nossas mazelas, das nossas dores, o Senhor nos resgata. O Senhor luta conosco, o Senhor nos insiste conosco, e a tua graça é irresistível, e a tua graça é soberana, Deus. Vai de encontro a corações essa noite, e que os olhos secos voltem a ter lágrimas, que os corações que estão de pedras possam ser transformados em coração de carne, Senhor. Que os olhos que não choram mais possam chorar, Senhor. Que a boca que não se abre mais para glorificá-lo, para te exaltá-lo, possa abrir para te exaltar e para te glorificar. E Deus, aqueles que são transformados aqui, que o Senhor possa preparar o caminho daqueles que ficarão em casa, daqueles que estão, Senhor, nos seus lares. Senhor, que a tua obra possa ser perfeita, que, Senhor, que o que o Senhor possa fazer, Senhor, venha reverberar para a nossa família, para nossas casas, para os nossos filhos, para nossas esposas, para os nossos irmãos, para nossas mães, para os nossos pais, Senhor Jesus. Que nós possamos experimentar, Senhor, essa graça irresistível, que nós possamos nos curvar a Ti e declarar que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos o Teu povo. Oh Deus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado pela liderança desta igreja, muito obrigado, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Nos leve em paz, nos despede em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir, irmãos, eu vou dar a bênção já, que aquele